É isso. Primeiro destaque que a gente vai trazer hoje no Papo Antagonista dessa quinta-feira. Quintou, é quase sexta, dia 30 de março. Nós vamos falar então, pessoal, da apresentação do novo arcabouço fiscal que foi feita hoje, então, pela equipe do governo Lula. Eles fizeram hoje uma apresentação, então, do texto do novo arcabouço fiscal, da criação dessa proposta, então, que tem o objetivo principal de equalizar as receitas e as despesas do governo, né, substituindo o antigo chamado teto de gastos. E aí, pessoal, a gente vai trazer, inclusive, as informações, porque Fernando Haddad, ministro da Fazenda, negou, né, nessa coletiva com a imprensa, a informação sobre aumento de tributação, ou seja, aumento de impostos. Fernando Haddad negou que vai ter aumento de impostos. No entanto, pessoal, o ministro reconheceu que a equipe econômica vai buscar recompor essa arrecadação, cobrando de setores mais abastados, né, ou que atualmente não são tributados. Para ele, quem atualmente não paga impostos, passar a pagar, pode haver uma redução, então, nos juros, porque todo mundo vai pagar na avaliação de Fernando Haddad. A gente separou um trecho dessa entrevista coletiva no momento em que Fernando Haddad fala sobre essa tributação. Vamos ver. Se quem não paga imposto, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Ele tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. Da mesma maneira que nós vamos ter uma atuação forte no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgamento daquelas ações que são muito importantes para a recomposição dessa base fiscal do Estado brasileiro. Nós estamos falando, portanto, de uma recomposição, não estamos falando de uma ampliação. Apesar de Fernando Haddad falar isso, né, de que não vai ter criação de novo imposto, é importante a gente lembrar aqui, deixar isso muito claro para vocês, sempre muito bem informados, de que o governo já criou, sim, um novo tributo nesse ano, que foi o imposto sobre a exportação do óleo cru, do petróleo cru, né, que tem vigência, então, de 4 meses, começando agora em março, indo até junho. Esse imposto ele foi criado para quê? Para recompensar, então, para compensar, na verdade, a reoneração parcial dos tributos federais entre gasolina e etanol, que estavam zerados até fevereiro deste ano. Então, repercutindo ainda esse assunto, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, comentou a busca por um relator desse arcabouço fiscal dentro do Congresso Nacional. Ele disse também que a coisa está bem arrumada. Vamos ver. Não tem problema, pode ser o Zé, pode ser o Chico, pode ser o Francisco, não tem problema. A importante não é o espectro ideológico do relator, de partido A ou de partido B. O importante é que o relator tenha identidade com o que está se propondo para o país, não é para o governo. Está se construindo essa ideia fundamental que é não considerar que é uma proposta do governo atual, mas é uma proposta. Qual é o setor da economia brasileira que não está esperando por essa regra fiscal? Está todo mundo esperando. Vocês colocaram isso para o presidente da Câmara e ele aceitou? Sim, com certeza. O presidente está afinado com essa Constituição. Fernando Monteiro pode ser um bom nome? Que tem gordura, tem coisa para negociar, esse projeto deve sofrer alguma alteração na Câmara? Veja bem, primeiro nós temos que conhecer o texto. Acho que o texto é tão resumido com essa ideia central que não precisa nem ser emendado, no meu entendimento. Aqui, o que nós vamos ter são as medidas complementares, o que vai ser levado concomitantemente ao texto do arcabouço. Aí nós vamos discutir. Eu estou aqui há 16 anos, eu nunca vi uma proposta tão sofisticada como essa receber tanto sinal positivo de aprovação. Claro que tem os detalhes depois, mas eu acho que a coisa está bem arrumada. Está bem arrumada a coisa. Por quê? Por que está bem arrumada? Fernando Monteiro para relator, você acha que vai? Eu acabei de responder essa pergunta. Olha, por que está bem arrumado? O Haddad teve a preocupação de conversar antes. Não é a primeira reunião que ele fez ontem. Já deu umas 5 nas conversas com o Lira, com o Pacheco,
com líderes, e aí não discriminou quem era líder da base ou líder do governo. Ele fez uma construção para o parlamento. Daí essa aceitação que eu percebi na apresentação formal da proposta ontem à noite. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também falou do novo arcabouço fiscal. Vamos ver. Vocês esperam aí a próxima redução da taxa de juros aí pelo Copom a partir do anúncio do novo arcabouço fiscal? Olha, primeiro é lembrar que uma coisa não está umbilicalmente ligada à outra, né? Vamos trabalhar em cima do documento político do Copom, que é a ata. Né? A ata apresenta fatores externos, como tem que apresentar, nós temos fatores externos preocupantes, é verdade, mas traz algo de positivo, quando mostra um cenário mais favorável interno sobre a ótica do trabalho do governo federal. Portanto, reconhece o esforço que o governo federal está fazendo para conter o déficit fiscal, para apresentar um arcabouço crível, flexível, transparente, ou seja, execuível. Um arcabouço que muitos podem falar assim, não é o ideal, mas é um arcabouço bom e equilibrado, que pode qualquer um olhar e falar assim, eles têm condições de executar, né, de entregar o que estão anunciando. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu já vou repetir o que eu sempre digo. A decisão do Copom sobre a taxa de juros, ela é técnica. Então não cabe a mim discutir se tem que ser 13,75 ou 13,5 ou baixar até 9 ou 10 no final do ano. Essa discussão, ela é uma discussão técnica. O que eu tenho que discutir, aí cabe a mim, porque é um documento político, é o comunicado e a ata do Copom. E essa ata sinaliza, num primeiro momento, que o Copom reconhece o esforço. O arcabouço, acredito que foi bem recebido pelo mercado, pelo setor produtivo, que é o que mais interessa, que é quem movimenta a economia, pega crédito, gera emprego, e pela classe política, não só pelo governo, mas também por grande parte dos líderes da oposição. Agora o Congresso Nacional, a princípio, diz que tem interesse em se aprofundar, em fazer uma análise mais rápida do arcabouço, para também garantir a estabilidade econômica no Brasil, e a partir daí sim, né? A partir daí eu acho que virão atas, pelo menos, mais harmoniosas, mais positivas, condizentes com o momento em que o Brasil está atravessando. Obrigada. Obrigado, ministro. Então, pessoal, alguns elementos na mesa para que vocês tenham essa leitura do cenário das movimentações, dos anúncios econômicos que foram dados hoje. Vamos trazer nosso time de volta aqui, então, agora, pela primeira vez, na verdade, na tela agora, para conversar um pouco. Já chega comigo aqui Rodrigo Oliveira e Carlos Graeb também, para fazer uma leitura agora sobre esses movimentos que aconteceram hoje, os anúncios que foram feitos hoje. Muito boa noite a todos. Quero começar com você, Rodrigo, quero que você faça uma análise sobre esses anúncios que foram feitos hoje, né, os detalhes, então, do arcabouço fiscal, que estava sendo guardado a 7 chaves ali por dentro, pelo governo, pelo Palácio do Planalto, mais especificamente por Fernando Haddad. Ontem a gente teve aqui no nosso Papo Antagonista alguns detalhes desse texto do arcabouço, e hoje essa apresentação mais ampla, então. Qual foi a avaliação, Rodrigo, do mercado? Assim, você que conversa com muita gente do mercado, gente importante, o que o mercado avaliou, precificou? Já precificou? Boa noite, bem-vindo. Vamos lá, boa noite. Boa noite, Graeb, boa noite, Kenzo, boa noite, pessoal, nossos internautas, como costumávamos dizer há um tempo atrás. Eu queria deixar assim, vamos lá. Eu sou um half-breed, né? Eu sou do mercado financeiro e sou jornalista. E assim, o mercado financeiro me surpreendeu hoje. O mercado financeiro achou de bom tom o arcabouço, né? Os juros futuros cederam, o dólar cedeu e a bolsa, que pode ou não ter tido essa influência dessa discussão, subiu. Beleza. Você olha para o mercado financeiro e diz, olha, usa o setor produtivo, né, como a Tebet falou, que eu imagino que ela está considerando o mercado financeiro aí dentro, aceitou e achou que esse arcabouço faz sentido. Na minha modestíssima opinião, é claro, né, e aí com conversas com economistas, uma área que eu tenho menos, né, assim,
com alguns economistas, professores, pesquisadores, a ideia é que há muito ainda, né, quando a gente fala, apresentou alguns detalhes, mas há muito ainda a ser desenhado nesse arcabouço, porque, né, como eu falei hoje de manhã, que eu esperava que isso fosse acontecer, e aconteceu, que era a apresentação de um PowerPoint, né? E detalhe desse PowerPoint, de novo que eu digo, porque historicamente tem uma outra pessoa que eu já vou falar que ganhou muito dinheiro com PowerPoint, é que também, dessa vez, essa pessoa, o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, também estão procurando arrecadar mais dinheiro. E aí eu lembro sempre da Margaret Thatcher, né, lá nos anos 80, falando assim, olha, essa é uma discussão muito atual, lá nos anos 80, essa é uma discussão muito atual, é quanto do seu dinheiro fica com você, para você gastar com sua família, e quanto do seu dinheiro você entrega para o Estado gastar por você. Muito bem. O programa todo do arcabouço fiscal tem ali alguns limites de gasto, tem investimento mínimo, tem algumas coisas que são muito estranhas. Por exemplo, você tem uma meta de superávit que você não bateu, né? Você tinha que ter feito um superávit primário. Ontem eu falei isso, mas só para relembrar aí, quem não entende muito isso, o resultado primário você... se ele for positivo, você arrecadou mais do que você gastou. Pronto, você tem um resultado primário superavitário, né? Então, vamos supor, você tem uma meta, que é a meta que o governo se colocou aí, de 1% do PIB em superávit fiscal lá em 2026, vamos supor que você não bata. Você simplesmente gastou muito a mais, porque você quis, porque você achou que valia a pena, e você encontrou um déficit. Mesmo assim, as despesas vão subir. Vão subir a inflação, mais um mínimo de 0,6%. Então, tem pontos nessa conta que elas não estão fechando, e o que eu acho que o mercado vai começar a fazer a conta conforme as coisas comecem a andar e apareça o projeto por escrito, né? Porque, como eu disse, no PowerPoint só conheço mais 2 pessoas que ganharam muito dinheiro, como o governo está tentando fazer agora. Um é o Ike Batista, com as empresas X lá, que alguns aí vão se lembrar, e o outro é o Bill Gates, porque foi ele que inventou essa ferramenta maravilhosa de slides. Mas no fim das contas, você tem um arcabouço que ele indica, o mais importante ali, talvez, que ele indique, é que você vai pagar essa conta, né? O governo vai gastar mais, ele não está muito preocupado em segurar as despesas, mas sim muito preocupado em como é que ele vai gerar receita. E quando o Haddad fala que não vai aumentar impostos ou que não vai criar impostos, é uma meia-verdade, né? Uma coisa muito comum do PT de trocar as palavras e fazer de conta que o problema está resolvido. Ora, se você vai reonerar setores da economia, se você vai devolver impostos que antes eram benefícios fiscais para setores da economia, isto é, obviamente, aumento de imposto, horas, bolas. Então, é uma meia-verdade. Quando você diz, não, se quem não paga passa a pagar, todo mundo se beneficia. É claro, mas você está, obviamente, ou criando imposto, ou então você está contando com a benevolência dos sonegadores, o que eu acho que é uma impossibilidade razoável, né, para dizer o mínimo. Carlos Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Quero sua análise sobre os anúncios que foram feitos hoje, tanto nessa área econômica e as movimentações políticas, que isso acabam repercutindo também essas movimentações, né? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal do chat. Olha só, eu tenho primeiro uma hipótese aqui para levantar sobre por que o pessoal do mercado reagiu bem, como disse o Rodrigo, né? Eu tiro isso aqui de uma conversinha rápida, né? Uma troca rápida que eu tive com Samuel Pessoa, que é um economista, em geral, bastante crítico, né? Das medidas aí do PT na área fiscal, na área econômica, né? Ele gostou do tom da apresentação. Ele disse que primeiro o Haddad, o governo, né, os ministros, reconheceram que existe um déficit, reconheceram que existe um problema fiscal com muita clareza, não tentaram fazer aquela diferença entre investimentos e gastos, né? Puseram tudo embaixo da rubrica de gastos,
né? Ao contrário do que o Lula gosta de fazer, por exemplo. Então, eles não tentaram inventar moda nessa hora, né? Ele gostou também da banda, né? Daquela trajetória de resultado primário, que eles criaram uma banda, pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E daí ele diz aqui, olha, não ficou claro como a trajetória de primário será atingida, mas a mensagem, me parece, foi suficiente para dar uma estabilizada nos preços do mercado. Ou seja, ele achou que teve uma vitória do Haddad, que a mensagem do dia foi: o Haddad venceu a briga dentro do governo, né? Aquele discurso mais maluco, mais pró-gastança do governo não vazou hoje. E parece fazer alguma lógica. Ele até brincou: eu sou lento para absorver essas coisas. Então, assim, essa é a minha primeira observação, né? Agora, depois, isso foi o primeiro impacto, né? Isso me passou logo cedo, enquanto ainda estava rolando a coletiva. Depois as pessoas começaram a analisar com um pouco mais de cuidado. E daí me parece que a análise que o Rodrigo fez reflete bem aquilo que os economistas, com quem eu também troquei mensagens, estão enxergando nesse plano. Duas coisas. Primeiro, ele requer um forte aumento de arrecadação para dar certo, né? Exatamente como você disse. Se esse aumento vai ser feito taxando big techs, taxando jogos de azar, criando taxa sobre os lucros, como queriam fazer já na época do Paulo Guedes e não conseguiram, né? Se vão fazer isso, melhorando extraordinariamente a fiscalização para tapar todos os buracos por onde escapa um tostão aí, né, da Receita, a gente não sabe. O Haddad disse: não, a gente vai fazer com melhora de fiscalização, principalmente. São bilhões e bilhões e bilhões. Será que tem tanto bilhão assim escapando pelo ralo que só isso vai deixar a conta fechar, né? E, em segundo lugar, a conta, a regra, ela também me parece, isso pareceu para outras pessoas também, é frouxa do ponto de vista do controle de gastos, né? Ela permite que o governo cresça os gastos quase em todas as circunstâncias, sempre vai crescendo, por causa daquela história de que, olha, para os gastos, vale essa banda aqui de 0,6% a 2,5%. Se crescer demais, a gente para o crescimento dos gastos em 2,5%. Mesmo que, sei lá, cresça a arrecadação em 3,7%, 3,8%, 3,9%. Né? A gente para ali. Mas também, se a arrecadação for muito ruim, a gente não vai deixar cair lá para baixo, não vai deixar zerar. Né? Então, criaram um piso para investimentos, criaram essa regra do 0,6 para aumento de gastos. Então, assim, eles não querem, de jeito nenhum, fazer arroxo fiscal. Então, tem, de um lado, uma pressão para aumentar a arrecadação, de outro, regras que não favorecem o corte de gastos, está parecendo esquisito. Né? Embora o discurso tenha sido assim encorajador, na hora que você começa a entrar nos detalhes, que primeiro não estão absolutamente claros, as dúvidas são bem grandes, né, Rodrigo? É isso. Até uma das explicações, o Greb, para esse bom humor do mercado com o arcabouço é mais ou menos isso, porque se esperava um negócio tão ruim que só de ser algo que é debatível, né? É contestável, já é uma boa notícia. Agora, não a esperança, essa ladainha do o juro vai cair, etc. e tal, isso aí está bem longe de acontecer ainda com esse arcabouço aí. Como a gente já tem repetido isso lá no Morning de manhã, ontem eu acho que eu falei isso aqui também, o que o Banco Central tem falado sobre juros, né? Para não estender muito o assunto, mas assim,
O que o arcabouço pode ajudar no corte de juros é regulando as expectativas de inflação, trazendo para baixo as expectativas de inflação que hoje estão desancoradas, estão mais altas, muito mais altas que o limite máximo da meta de inflação. Então, isso demora para acontecer. Talvez segunda-feira, próximo Boletim Focus, a gente tenha uma noção do que os economistas realmente acharam, porque eles jogam lá nos modelos deles, etc. e tal, para ver se isso é crível. O que eu vi de relatório hoje, XP, Banco Inter, de economistas independentes, de consultorias, é que o número não fecha. Para conseguir chegar nas metas de superávit que eles colocaram, que é zerar o déficit ano que vem, subir, ter um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026, só com o aumento da arrecadação. E aí, a gente já sabe, né? Quem paga é você, sou eu, é todo mundo. Inclusive, Rodrigo e Graeb. Desculpa, Graeb, quer dar uma arrematada? Pode falar. Não, o Alexandre Schwartzman soltou um texto agora há pouco, né? E ele faz uma observação muito curiosa, né? O ajuste que eles estão propondo é mais forte do que aquele que o teto de gastos, que ele diz que foi tão mal falado na época, né? Propunha lá em 2017. Eles estão querendo fazer uma coisa mais radical. Só que daí, como disse o Rodrigo, quando você vai fazer as contas ali no papel, não está fechando. Não está claro como é que eles vão fazer isso, se não for com esse aumento brutal de arrecadação. Graeb, boa, Graeb. E importante, Graeb, é o seguinte, vocês inclusive falaram um pouco disso, né, dessa sinalização ali do Banco Central. O presidente do Banco Central estava participando hoje de uma apresentação do relatório de inflação e ele comentou essa questão da meta fiscal, do arcabouço fiscal, e disse que ainda era preciso ver mais detalhes desse arcabouço fiscal. Foi bastante cauteloso, inclusive, de que era necessário ainda ver detalhes do arcabouço fiscal para aí sim se posicionar diante dessa proposta do governo. Fato é que o Congresso Nacional está esperando, então, para a próxima semana, que esse projeto de lei complementar ao novo arcabouço fiscal, junto com as medidas complementares também para o crescimento da receita, ele seja encaminhado na semana que vem já para o Congresso Nacional. Esse ponto ele é visto como necessário para que o governo atinja, então, essa meta de propostas que está prevista ali no marco fiscal, né? Quero pegar essa informação, inclusive, e dizer para vocês assim, que quem deve ser esse relator, né? Há uma expectativa grande que o novo relator, o relator do novo marco fiscal seja o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco. Diante dessas informações, Graeb, quero falar com você, quero que você diga e faça uma análise para a gente, então, sobre esse cenário político, né? Porque esse complemento ainda vai ter que ir também junto para o Congresso Nacional para que, sim, se aumente essa receita. E está aí, então, esse é um dos cotados, um dos mais cotados, a expectativa é esse, que seja o deputado Fernando Monteiro para ser o relator do arcabouço fiscal dentro do Congresso Nacional. Graeb. Bom, o Haddad, hoje, durante a apresentação que ele fez, ele disse, olha, quando eu me reuni com o pessoal do Congresso, da Câmara dos Deputados especificamente, uma das perguntas que mais me fizeram foi, vai ter aumento da carga tributária? E eu expliquei para eles que não, a intenção é recompor esse discurso aí que a gente ouviu ele fazendo, a gente reproduziu um trecho importante da fala dele sobre impostos, né? Eu tenho a impressão que entre hoje e a próxima semana, se essas avaliações que a gente está fazendo aqui forem mesmo corroboradas, com os economistas fazendo estudos mais detidos sobre aquilo que está sendo proposto e tal, vai ter uma resistência mais ou menos considerável lá no Congresso, né? Porque não parece ser exatamente aquilo que o Haddad disse para os líderes da Câmara, certo? Então, talvez encontre uma dificuldade ali. Quanto ao...
Desculpa, Graeb, pode continuar, perdão. É porque acabou de chegar uma informação do Wilson aqui e estou esperando você concluir sua análise para trazer essa informação, inclusive da relatoria do novo marco fiscal, apuração do nosso Wilson Lima, que vai trazer para a gente já. Nome desse relator do novo marco fiscal já está aqui com a gente, já solto para você. Pode concluir. Porque eu ia comentar exatamente a questão da relatoria, e daí me diz o nome e eu já faço o comentário rapidinho. Então pronto, agora informação assim, chegou, pingou aqui, pessoal, e a gente já traz para vocês no nosso Papo Antagonista, informação do nosso Wilson Lima aqui, que apurou com fontes importantes ali de dentro do PP, de que o novo relator do marco fiscal deve ser o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Então, Cláudio Cajado deve ser o relator do novo marco fiscal que vai tramitar ali dentro do Congresso Nacional, a apuração do nosso Wilson Lima chegando aqui. Ele não está presente de corpo, mas está presente trazendo informação para a gente. Vai lá, Graeb. Bom, eu tendo a concordar com aquilo que a gente ouviu o José Guimarães, que é líder do PT lá no Congresso, disse que mais importante do que o partido ao qual o relator pertence é a sua afinidade com esse tema. É a capacidade do cara de entender o que está sendo discutido, de absorver, né, as sugestões que vierem, as críticas que inevitavelmente vão ocorrer lá dentro, e transformar isso num relatório que faça sentido também e que, enfim, satisfaça. O meu comentário, infelizmente, é o seguinte: eu não sei se o Cláudio Cajado é esse cara, se ele tem, de fato, essa afinidade. Eu preciso agora puxar a capivara dele aqui. Você conhece, Rodrigo, o Cláudio Cajado? Você sabe se ele é um cara que tem essa pegada econômica para pôr de pé um relatório que seja, enfim, forte, né? Sólido? Te perguntei, Vai, Rodrigo. Particularmente não conheço aí os antecedentes laborais, né, deste indivíduo aí. Então não consigo nem omitir opinião sobre isso. Mas assim, vai ter um trabalho árduo pela frente, mas eu tenho certeza que vai ter muito grupo de pressão orientando ele por lá. Então, se ele souber ouvir um pouquinho e concatenar as ideias, pode sair um relatório muito bom. O que me dá uma certa tranquilidade, pelo menos é uma visão que eu tenho, que ela é contraintuitiva, né, para essa discussão, é que esse arcabouço apresentado pelo Haddad provavelmente é a pior versão do arcabouço que a gente vai ver. É daí para melhor, em tese, já que você tem um Congresso que não está muito afim, pelo menos no discurso, de criar um ambiente fiscal muito instável ou que gere muito prejuízo fiscal. É claro que você esperar isso, eu digo que é contraintuitivo por causa disso, né? Você esperar isso de políticos, né? Que eles queiram gastar menos, é um negócio que é difícil, né? Mas eu estou mantendo a esperança aqui, dedo cruzado. Olha só. Boa, Rodrigo. Graeb, quer dar uma rematada, Graeb, ainda nesse assunto, para a gente tirar? Eu estava aqui dando uma olhadinha super rápida, né? Passada de olhos mesmo aqui na internet a respeito do Cláudio Cajado, né? Ele é advogado e é um cara que, assim, desde o ano passado, fez discursos, assim, conciliadores. Não foi um cara que, em momento nenhum, assumiu atitudes raivosas, né? Nessa briga permanente que a gente vive entre esquerda e direita no Brasil, né? Então, parece que, pelo menos, essa pegada de ouvir e de trabalhar com aquilo que vier de todos os lados, ele tem. Tomara que seja isso.